Olá, sejam bem-vindos ao curso de Direito Previdenciário, comigo, professor Carlos Mendonça. Na aula de hoje, nós vamos abordar a nova metodologia de cálculo dos benefícios previdenciários. Bom, hoje é a respeito do regime próprio dos servidores públicos. No entanto, essa metodologia é a mesma que será aplicada no regime geral de previdência social. Como nós já vínhamos alertando vocês, os sistemas de previdência, o regime próprio e o regime geral, após a reforma da Previdência, eles vão ficar muito parecidos, tá? As diferenças serão muito pontuais e em relação ao cálculo é absolutamente igual. Vamos lá então? Corta aqui para a tela. Está aí a matéria, o professor. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do regime próprio de previdência social, portanto, servidores públicos, e como eu venho alertando vocês, essas novas regras, por enquanto, aplicam-se somente aos servidores públicos federais, porque estados e municípios ficaram de fora da reforma da Previdência. Quando a PEC paralela for aprovada, se ela for aprovada, aí sim, isso aqui vai valer para todos os servidores públicos do nosso país. Vamos lá então. Bom, o cálculo dos benefícios, tá, dos servidores públicos, você não vai encontrar no texto permanente da Constituição. Ele está no bojo da emenda constitucional que proporcionou a reforma da Previdência. Especificamente, me refiro ao artigo 26 da reforma da Previdência. Ele vale tanto para o regime próprio quanto para o regime geral. E sua redação diz assim: até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42, são os militares estaduais, PMs e bombeiros, e 142 da Constituição, Forças Armadas, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela. Então vamos falar sobre tudo isso que está aqui no artigo 26. Corta aqui para mim. Bom, cálculo de benefício previdenciário, desde 1999, foi o ano da criação do fator previdenciário, ele é feito pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, considerados desde julho de 1994. Julho de 94 é a implantação do Plano Real, portanto, o cálculo dos benefícios vai levar em consideração apenas os salários que o trabalhador ou o servidor recebeu em real. Se ele recebeu em outra moeda, ou seja, salários anteriores a julho de 94, eles não são considerados no cálculo. O que a reforma fez? Ao invés de considerar apenas os 80% maiores, isso implicaria em desconsiderar os 20% menores salários, passou-se então a considerar todos os salários que o trabalhador ou o servidor recebeu a partir de julho de 1994. Obviamente que isso é ruim para o cálculo. É muito melhor você utilizar as maiores remunerações. A partir do momento que nós vamos utilizar todas as remunerações, aquela curva ascendente, que geralmente um trabalhador que progride na sua vida laborativa, ele acabará sendo prejudicado, porque as primeiras remunerações são geralmente menores do que as remunerações que você obtém no fim da sua carreira, quando você está prestes a se aposentar. Obviamente que matematicamente é mais justo para a Previdência, afinal de contas, se você começa ganhando um salário mínimo, pula para 2, 3 e no final está lá recebendo 8, 9 salários mínimos, não seria certo você se aposentar com o último salário. Digo isso matematicamente. Agora, a partir do momento que eu vou utilizar a média aritmética de todos os seus salários recebidos a partir de julho de 94, significa que provavelmente
o resultado dessa conta será um valor menor do que aquele que você estava acostumado ali na véspera da aposentadoria. Portanto, piora-se, né, a metodologia de cálculo tanto dos trabalhadores da iniciativa privada quanto do serviço público. Mas em termos, né, teóricos, a mudança é relativamente fácil de você assimilar. Antes eu utilizava os 80% maiores e agora eu vou utilizar 100% dos meus salários. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que a pessoa, ao longo da vida, ela pode mudar de atividade. Ela pode começar como servidor público ou como militar, depois muda para militar estadual, depois volta para o serviço público federal, ou seja, para onde ele for, o salário vai ser considerado. Então imagine que alguém começa a vida, né, nas Forças Armadas e aí durante este período agora eles também vão contribuir, aquele soldo que você recebeu na vida militar vai ser considerado. Sai das Forças Armadas, por exemplo, ingressa bombeiro ou PM, fica algum tempo lá. Então também vai contribuir. Esse salário também vai ser considerado. A regra anterior não mencionava o militar estadual nem o militar das Forças Armadas. Agora, expressamente, as remunerações dos militares serão considerados no cálculo desse servidor público. Então, começou nas Forças Armadas, depois foi para ser um militar estadual e, finalmente, digamos, ele ingressa no Serviço Público Federal. Quando ele for se aposentar, eu vou considerar todas essas remunerações, vou fazer a média aritmética e ali eu encontro a base de cálculo. Só que não para por aqui. A reforma da Previdência, ela cria, digamos, uma outra metodologia. Aqui eu vou apurar apenas a base de cálculo. Fiz a média aritmética de 100% dos salários recebidos ao longo da sua vida, desde julho de 94. Então, posso dizer que eu achei o SB, o salário de benefício. Agora eu vou fazer um outro cálculo para saber exatamente qual é o valor da aposentadoria ou até mesmo da pensão dessa pessoa. Por quê? A reforma da Previdência, ao acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, criou um outro tipo de aposentadoria que leva em consideração a idade e o tempo de contribuição. E agora esse tempo de contribuição vai ser determinante para que a gente conheça o valor do seu benefício. Acompanha comigo aqui na tela. Então, olha só, vemos o 26. O parágrafo 1º desse dispositivo diz que a média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição. Então, deixa eu fazer uma linha aqui e vou dividir esse período, tá? Daqui para frente, não importa o salário do servidor. Ele ingressou após a criação da Previdência Complementar, logo, sua aposentadoria já está limitada ao teto do RGPS. Então, deixa eu colocar aqui, ó, desse marco para frente, é teto do INSS. No plano federal seria 2013. Então, todo mundo que entrou após 2013 já se submete ao teto do INSS. Esse teto também é considerado para efeito contributivo. Tipo, ele ganha R$10.000, mas o teto é de 6 mil, então ele só contribui sobre R$6.000. Então, vou colocar aqui, ó, R$6.000. Esse teto, claro, ele vai sendo reajustado e lá na frente ele vai fazer a média aritmética. Agora, se uma pessoa começou a trabalhar antes desse marco, por exemplo, no regime geral de previdência social, eu também vou considerar essas remunerações aqui. Como ele já estava submetido ao RGPS, então já estava limitado ao teto. Aí a média aritmética vai ser considerada daqui para lá.
Mas nem todo servidor público se submete a esta metodologia. Existem vários servidores públicos, por exemplo, é o meu caso, que não se submete ao teto do INSS porque ingressei no serviço público há muito tempo, então eu me submeto ao teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. A metodologia de cálculo da minha aposentadoria é diferente, eu ainda tenho a possibilidade de me aposentar com a última remuneração. Portanto, a gente vai focar naquelas pessoas que já estão submetidas ao teto do INSS e, portanto, a média aritmética, o resultado, obviamente, não vai ultrapassar esse teto. E aí, o que ele faz, então, para pelo menos ter uma aposentadoria parecida com os 10 mil reais que ela recebia? Bom, o ideal é que essa pessoa tenha aderido à Previdência Complementar da União ou do ente federativo que ele está vinculado, beleza? Mas, primeira coisa aqui, a média aritmética fica limitada ao teto do INSS. Vamos utilizar a título de ilustração 6 mil reais, ok? Beleza. Fiz a média aritmética, digamos, achei um resultado de 5 mil reais. Esse é o valor da aposentadoria? Não. Porque o parágrafo 2º do artigo 26 da emenda da reforma da Previdência estipula que o valor da aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput no parágrafo 1º. Então, fiz a média aritmética de 100% dos salários e encontrei um valor de cara, eu aplico 60%. Então, no meu exemplo, né, deu 5 mil reais. Eu vou partir de 60% de 5 mil, ou seja, 3 mil reais. Então, está aqui o resultado da média, isso é só um exemplo, tá? 5 mil. Aí, eu vou aplicar 60%. Encontrei 3 mil. Esse é o valor da aposentadoria? Ainda não, porque o parágrafo 2º diz que eu vou acrescer 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Então, 3 mil, se ele tivesse 20 anos, mas ele não tem 20 anos, ele tem mais do que isso, né? Pelo menos a gente imagina que ele vai ter mais do que isso. Digamos que ele trabalhou os 35 anos, tá? Conseguiu trabalhar 35 anos, 15 anos a mais do que o mínimo de 20. Como para cada ano eu vou agregar 2%, 15 vezes 2, 30. Isso aqui corresponde a 30%. Só que ele já tem os 60%. Então, soma aqui com 60%, eu vou ter 90%, então é isso que ele vai receber. 90% de 5 mil reais. Portanto, 4.500 reais seria o valor da aposentadoria de quem trabalhou 35 anos e teve como resultado da média aritmética de 100% dos salários o valor de 5 mil reais. Tá? Então essa é a nova metodologia. Resumindo então rapidamente aqui para vocês. Como é a nova metodologia de cálculo das aposentadorias tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, ou seja, no regime geral de previdência social. A média aritmética não é mais de 100% dos salários, não é de 80% de salários, dos 80% maiores. Passa a ser 100% de todos os salários. Este resultado ele fica parado, esperando a gente verificar quantos anos de contribuição ele tem. Apurado quantos anos de contribuição ele tem, eu vou agregar 2% para cada ano que supere os 20 anos. Lembrando que a nova regra de aposentadoria, a regra permanente, ela pede no mínimo 25 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso no serviço público, tá? 25 anos no mínimo. Se ele quiser então trabalhar o mínimo, só 25 anos,
ele passou 5 anos além dos 20, então ele vai agregar 10%. Então o resultado da sua aposentadoria será 70% da média aritmética. Bom, isso aqui é só a parte inicial, ainda tem outros detalhes que a gente precisa conhecer. Mas em linhas gerais, média de 100% dos salários, aí eu dou 60% e vou agregar 2% para cada ano que superar 20 anos, ok? Corta para cá, vamos continuar. Bom, dito isso, você tem que tomar um pequeno cuidado, tá? A regra geral é essa, 60% mais 2% para cada ano que supere 20 anos. No entanto, aqui eu já tenho duas hipóteses em que eu vou conceder 100% da média aritmética. São dois casos. Vamos começar pelo 2, que é mais simples. Quando se tratar de aposentadoria por incapacidade permanente. Em outra oportunidade, eu já alertei que a reforma da Previdência não usa mais o termo aposentadoria por invalidez. Não usa mais essa expressão. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Mas vamos lá. Toda aposentadoria por invalidez, ou seja, por incapacidade permanente, será de 100%? Não. Apenas quando decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Tá? Somente nessas três situações, a aposentadoria por incapacidade permanente será de 100%. Agora, se a aposentadoria por incapacidade permanente não for decorrente dessas causas, aí o cálculo vai ser como nós acabamos de falar. Vamos imaginar, então, que a pessoa, após 15 anos de atividade, ela tenha se tornado inválida ou possua uma incapacidade permanente. Nós vamos fazer a média aritmética de 100% dos salários, apurei esse valor, eu aplico 60%. Este é o valor da aposentadoria por invalidez. Como ele só tem 15 anos, ou seja, não tem nada além de 20 anos, eu paro por aqui, no percentual mínimo de 60%. Portanto, a aposentadoria por invalidez, ela será praticamente proporcional ao tempo de contribuição que essa pessoa tem, limitado, né? O limite mínimo seria 60%. Qual o outro caso? Bom, o outro caso é a regra de transição. Quando eu me refiro ao pedágio de 100%, eu estou falando da regra de transição, tá? Bom, regra de transição nós vamos tratar numa aula específica, tá? Mas apenas como aperitivo, vamos fazer o seguinte. Como é que era antes? Eu estou me referindo ao serviço público, tá? Um homem, ele precisava ter no mínimo 60 anos de idade, 35 de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Hoje, como é a aposentadoria? Vou colocar aqui então, depois da reforma da Previdência. Esse mesmo homem, ele agora precisa ter 65 anos, no mínimo, vai precisar de 25 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, tá? Antes, quem entrou antes da reforma, depois da reforma. Bom, quem já estava trabalhando, mas ainda não tinha reunido todos esses requisitos aqui, ele entra nesta regra de transição. Qual a regra de transição? Essa aqui do pedágio. Por essa regra do pedágio, ele precisa ter 60 anos de idade, se fosse mulher seria 57, ele precisa ter os 35 anos de contribuição e ele vai precisar cumprir o pedágio de 100%. Que pedágio é esse? É o tempo que hoje, na data da publicação da reforma, faltava para ele cumprir os 35 anos.
Se por acaso ele tivesse 33, significa que o seu pedágio é de 2 anos, tá? Então uma pessoa que na reforma tem 33, ela naturalmente já precisaria trabalhar mais 2 anos, ok? E mais o pedágio de 100%, mais 2 anos. Totalizando então 37 anos. Essa pessoa, né, com 60 anos, 37 anos de contribuição, eu vou calcular a aposentadoria desta pessoa e ele já está dizendo aqui, ó, que eu tenho um pedágio de 100%, ok? Mas esse pedágio a gente vai ver em outra oportunidade. Então, tirando aqui esses 2 casos, tá? O cálculo vai ser de 60% mais 2% por ano que supere os 20 anos, tá? Então, eu tenho aqui a exceção e vou seguir a regra de 60% mais 2% que supere os 20 anos, ok? Avançando então. Aposentadoria compulsória. Bom, tanto para homem quanto para mulher, 75 anos. Essa é uma aposentadoria que não é voluntária, é uma aposentadoria que ocorre de ofício no dia em que você completa a idade limite, que atualmente é de 75 anos. Sendo assim, como é que nós vamos calcular essa aposentadoria? É uma metodologia diferente. Diz aqui o parágrafo 4º do artigo 26, que o valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 10 corresponderá ao resultado de tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do parágrafo 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para a aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável, né? É interessante que quando a gente lê pela primeira vez o dispositivo, não entende nada, né? Então tem que ter uma breve explicação. Simples. A pessoa se aposentou de forma compulsória. Ok, vamos calcular o valor da sua aposentadoria. O que é que eu faço? A média aritmética de 100% dos salários. Beleza? Achei o valor. O que eu faço agora? Aplico 60%. Então, achei o valor de 60% e agora, em cima desse valor, eu vou aplicar a proporção entre o tempo que ele tem e os 20 anos. Então, vamos imaginar que essa pessoa tenha 15 anos só para facilitar a nossa conta, ok? Então, corta para cá. Fiz a média, né, de 100%. Achei o valor. Em cima desse valor, eu aplico 60%. Achei o resultado, 60%. Quanto tempo essa pessoa tem? Ela tem 15 anos, tá? Então, eu coloco 15 sobre 20. E aí, esse resultado é o valor da aposentadoria compulsória. Digamos que a pessoa tenha 20 anos. Bom, ela tem 20 anos, é 20 sobre 20. O valor da aposentadoria compulsória será de 60%. E se ela tiver, digamos, 21, 22, 23, eu continuo nessa proporção? Não. Essa proporção eu só faço até 20 anos. Passou de 20, esquece. Sabe por quê? Porque fica limitado a 1 inteiro. Então, essa proporção eu só utilizo se ele tiver até 20 anos, ok? E se ele tiver 21? Bom, se ele tiver 21, significa que passou 1 ano acima dos 20, então eu venho aqui e agrego 2%. A aposentadoria compulsória dele será de 62%. Se tiver 22, aí 24, faço isso sucessivamente. Beleza? Ok. Repare que ele faz uma ressalva aqui no final. Ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária. Ou seja, ele tem o tempo, ele tem a idade, então eu calculo pelaquela regra geral. Ou seja, essa daqui, de 60% mais 1% para cada ano que supere
os 20 anos. Então, cuidado, porque a aposentadoria compulsória tem uma metodologia diferente. Agora, a gente tem um pequeno problema, tá? Que problema é esse? Corta aqui para mim. A gente sabe que hoje no serviço público o tempo mínimo é de 25 anos. Mas, por exemplo, aquele servidor que se submete a condições adversas, ele poderia se aposentar com um tempo inferior. E o mesmo se aplica na iniciativa privada. A iniciativa privada, a pessoa pode ainda se aposentar com 15, 20, 25. As mulheres ainda mantiveram 15 anos. Os homens que entraram antes da reforma ainda podem se aposentar com a idade e no mínimo 15 anos. Como é que fica o cálculo para essas situações em que a lei continua exigindo apenas 15 anos de contribuição? Eles vão entrar nessa exceção. Observa comigo, corta para cá. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º, ou seja, além de 20 anos eu somo 2 pontos percentuais, será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição, para os segurados de que tratam a alínea A do inciso 1 do parágrafo 1º do 19 e o inciso 1 do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Então, como a mulher ainda tem como tempo, isso aqui no regime geral, tá? A mulher do regime geral não é do serviço público. Como elas ainda podem se aposentar com no mínimo 15 anos, o acréscimo de 2% incide a partir daí. Então, se ela tiver, por exemplo, 16, ela recebe 62%. Se tiver 17 anos, ela recebe 64%. Isso também se aplica ao trabalhador sujeito a condições adversas que ainda pode se aposentar com no mínimo 15 anos. O acréscimo para ele não é a partir de 20, e sim a partir dos 15 anos de contribuição. Então, está ficando até mais complexo, né, o cálculo dos benefícios. E é agora uma cláusula, digamos, que vai beneficiar a aplicação dessa esdrúxula regra. De acordo com o parágrafo 6º, poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o parágrafo 2º e parágrafo 5º, 2%, né, para que superar 15 ou 20%, para averbação em outro regime previdenciário para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades que tratam Forças Armadas e Militares Estaduais. O que é que esse dispositivo quer dizer? Corta aqui para mim. Extremamente simples. Você pode já ter os requisitos mínimos para uma aposentadoria, no entanto, você continua trabalhando. Só que no momento que você for pedir a aposentadoria, você verifica que esse tempo a mais acabou prejudicando o seu cálculo. O que é que você quer? Olha, eu quero desconsiderar os salários que eu recebi após reunir os requisitos da aposentadoria. E aí a lei diz, pode fazer isso. Desconsiderei para efeito de cálculo? Sim, mas eu também vou desconsiderar para outros efeitos, inclusive para averbação em outro regime. Você não quer esse tempo a mais porque prejudica o cálculo, quer abrir mão dele? Tudo bem. Então você vai abrir para outros efeitos também e não somente para efeito de cálculo. Tranquilo? Beleza. Corta para cá. Reajuste. Bom, o reajuste das aposentadorias e pensões, ela não posso dizer que houve uma modificação porque já era assim antes da reforma da Previdência. Ou seja, a aposentadoria e a pensão, ela vai ser reajustada pelo mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral de previdência social. De modo que o reajuste, a gente sabe que hoje é o INPC, ele vai ser aplicado no regime geral de previdência social e também no regime próprio de previdência social. E aquela história de integralidade, paridade. Bom, integralidade e paridade é um conceito que nós vamos trabalhar na regra de transição.
Para aqueles servidores mais antigos que entraram na época em que a Constituição garantia integralidade e paridade, ou seja, se aposentar com o último salário e ter o mesmo reajuste do pessoal da ativa, ainda existe, mas é um resquício dirigido apenas aos servidores bem antigos, tá? Eles ainda podem se aposentar com integralidade e paridade, desde que eles cumpram os requisitos das regras de transição. E regra de transição é assunto para uma outra aula, ok? Eu vou ficar por aqui, mas na sequência eu retorno para a gente falar então sobre as novas alíquotas de contribuição. Antes, só um detalhe, só para a gente não esquecer. Lembram que na aula anterior nós falamos da pensão por morte, que agora ela vai ser concedida com um percentual de 50% mais 10% por dependente, limitado a 100, já que é assim, se uma mulher, por exemplo, fica viúva e tem um filho, ela receberia uma pensão de 70%. 70% de quê? Desse cálculo que nós acabamos de ver. Então, repare, pode haver um duplo prejuízo para as pensionistas, porque quando eu calculo a aposentadoria, 60% mais 2% para cada ano que supere 20%. Ok, achei o valor. Agora, para calcular a pensão, vai ser 50% deste valor que já era reduzido, mais 10% por dependente. Então, agora tem uma dupla redução no cálculo da aposentadoria e também no cálculo da pensão. Ok? Então, daqui a pouquinho eu volto.